Oi, está começando o 106º episódio do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. 2 vezes por mês, a gente conversa aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. E eu penso que a cidade é um campo de disputa que passa pelos movimentos sociais que tomaram a dianteira dos debates públicos, que é o feminismo, o movimento negro, indígena. A questão das cidades, do território, ela passa muito despercebida e passa de um jeito muito negligenciado também. O primeiro passo é reconhecer que o espaço é constituído por diferenças importantes que vão fazer com que a gente penalize algumas pessoas e não outras na dimensão do espaço urbano. E basta pensar, especialmente para São Paulo, mas isso é relevante para outras capitais brasileiras, que as principais pessoas que utilizam o transporte público são pessoas negras. Bom, uma dessas vozes você já conhece aqui do 451 MHz. É da Bianca Tavolari, a nossa editora de As Cidades e as Coisas, que foi o tema da nossa edição especial de fevereiro, que está na casa dos assinantes e também nas bancas do Brasil inteiro. A gente convidou a Bianca para conversar com a Joyce Bert. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre as duas, mas antes eu queria te avisar que o 451 MHz é realizado com o apoio da Lei de Incentivo à Cultura. A Bianca Tavolari é uma antiga conhecida aqui dos ouvintes do 451 MHz e também da revista 451, onde ela assina uma seção especial dedicada aos livros sobre cidades, livros de todas as áreas que tratam do ambiente urbano. Nesse mês de fevereiro, a gente comemora 4 anos dessa parceria com a Bianca e publicamos essa edição especial chamada As Cidades e as Coisas, que traz vários livros que tratam da relação da cidade com a história, com a cultura, com o meio ambiente, com a sociedade de modo geral. A curadoria é da Bianca Tavolari. E uma das autoras que a Bianca convidou para escrever na edição da 451 foi a Joyce Bert, que é escritora e lançou em 2023, pela Paz e Terra, Se a Cidade Fosse Nossa, que é um livro muito interessante sobre a questão da cidade em relação ao machismo, a questão de raça, a questão de gênero e questões contemporâneas que afloram no ambiente urbano. No especial de fevereiro, a Joyce escreveu pra gente sobre o filme mais recente do Kleber Mendonça Filho, Retratos Fantasmas, que é um filme que trata da cidade também. A Joyce e a Bianca já estiveram juntas na Casa da Música e da Literatura, que foi uma programação especial de debates que a gente fez lá em Paraty, em parceria com a Casa da Música, que é um equipamento cultural ligado à Casa da Cultura de Paraty, na Flip de 2023. Bom, então como nem todos os nossos 30 mil ouvintes estavam lá em Paraty para ouvir as duas conversando, a gente convidou elas para uma segunda sessão aqui no nosso episódio 106. Bom, então hoje a gente está aqui recebendo a nossa grande colunista Bianca Tavolari, que não só todo mês está aí com um texto que ela publica e um texto de uma pessoa que ela convida a escrever, mas também assinou o especial As Cidades e as Coisas, que a gente publicou agora no mês de fevereiro, né, Bianca? Tudo bem? Seja bem-vinda aqui de volta. Já é sua casa aqui esse podcast, né? Oi, Paulo. Oi, Joyce. Tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez no 451 MHz, ainda mais para falar da edição especial sobre cidades da edição de fevereiro que acaba de sair do forno da 451. Maravilha! E entre as pessoas que você convidou para escrever nessa edição, está aqui a nossa convidada também do programa de hoje, que é a grande Joyce Bert, que foi uma estrela na última Flip, arrasou por onde esteve. Tivemos a honra de receber na Casa da Música e da Literatura, que a 451 programou lá na Casa da Cultura, em parceria com a Casa da Cultura de Paraty, a grande Joyce Bert, para falar desse livro aqui que está acontecendo, né? Se a Cidade Fosse Nossa, racismos, falocentrismos e opressões nas cidades. Tudo bem, Joyce? Seja bem-vinda aqui ao 451 MHz. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazerzão estar aqui de novo com vocês, fazendo um repeteco lá de Paraty. Foi uma conversa super agradável e eu já de antemão agradeço super o convite, reagradeço o convite de lá e agradeço esse daqui também. E aí, Bianca, o que você aprontou pra gente na edição de fevereiro? Bom, a edição tá muito recheada, né? São 10 páginas de As Cidades e as Coisas, com resenhas, ensaios, entrevistas. Então tem
um texto meu e também uma entrevista com o historiador Ben Wilson, que acaba de lançar o livro Metrópole, que acabou de sair em português pela Companhia das Letras, e ele é historiador, ele faz uma história global das cidades, desde a primeira cidade que se tem notícia, que é Uruk, né, que é na Mesopotâmia, hoje no Iraque, até as cidades de hoje, né? E ele dá muita centralidade para cidades, mega cidades importantes, né? Termina o livro com Lagos, né? Então é super interessante esse olhar dele, né? E bastante inusual para hoje em dia, né? Que é um olhar global, né? Longuíssima duração e sem recorte territorial, né? Então é o mundo inteiro desde que temos notícias. A Joyce, que está aqui com a gente, ela escreveu um ensaio que não é sobre livro, é sobre filme, sobre a dimensão urbana do Retratos Fantasmas, do Kleber Mendonça Filho, e que esse texto eu pedi ele lá na Flip. Então a gente, né, a Flip também deu frutos nesse sentido. Quando a Joyce falou assim, eu quero falar sobre o filme, eu falei, não, eu já quero em formato de texto, e ficou muito legal. Depois a Joyce pode comentar sobre o quanto a cidade de Recife está presente e essa dinâmica da cidade. O texto da Joyce está delicioso de ler. A gente tem literatura, a resenha Conto, né, da Gabriela Guerri, que é escritora, sobre o livro Montevidéu, do Henrique Villa-Matas, e que ela escreveu de Montevidéu, e ela é uruguaia, então também tem uma dimensão da viagem, uma dimensão para quem quiser se transportar para Montevidéu e para esse lugar da estranheza que o Villa-Matas apresenta. A Yara Biderman, né, fez uma entrevista com o Alan Poe sobre o livro dele, que acaba de sair também, que é A Vida Descalço, e que também trata de praia, mas as cidades de praia, a turistificação, e uma coisa um pouco da oposição entre esse espaço urbano e espaço urbano praiano, que a gente tem aí nessa intersecção. Ainda nessa intersecção tem a resenha do Jefferson Barbosa sobre o livro novo do Ailton Krenak, olhando para a cidade a partir da floresta, que também está super interessante. E, por fim, a gente tem uma resenha de arquitetura e urbanismo mesmo, que é o livro da Beatriz Colomina, que é uma historiadora da arquitetura, que foi uma resenha feita pela Maíra Rosin e pelo Leonardo Novo. E o livro dela, né, que chama Arquitetura, Sexualidade e Mídia, ela vai analisar o quanto, né, essas casas da arquitetura moderna, do Le Corbusier, do Loos, etc., o quanto que é possível lê-las a partir de um viés de gênero. Então, é um super livro também. Então, a gente tentou cobrir diferentes maneiras de olhar para a cidade, com campos disciplinares diferentes, com literatura, filme, história, arquitetura e urbanismo, a partir de outros pontos de vista que tensionam a ideia do espaço urbano. Então, eu sou evidentemente suspeita, mas estou muito feliz que a revista saiu desse jeito. Um pouco essa impressão que eu tenho de textos que estão muito ricos. Joyce, você escreveu sobre o Kleber. Parece que o grande assunto dele é a cidade, né? Se você pensar, tem o Aquários, que é sobre especulação imobiliária. Você tem o Som ao Redor, que é sobre a questão da segurança pública versus especulação imobiliária. Você tem o Bacurau, que é um filme também de cidade pequena, de ameaça ao território, né? E agora, esse novo filme, quer falar um pouquinho dele? Por que você quis tanto falar sobre esse filme, Joyce? Olha, eu acompanho a cinematografia do Kleber Mendonça, o trabalho dele. Toda a narrativa dele está intrínseca à vivência dele na cidade. Quer dizer, ele é um ser urbano que expressa as suas histórias e tem como pano de fundo a cidade, mas a cidade não fica só como um pano de fundo, não é apenas um cenário. Ela vai se entrelaçando na vida dos personagens que ele conta, inclusive em Retratos Fantasmas, o personagem principal é ele. E é legal como ele consegue sair de cena, sair desse protagonismo para apresentar outros protagonismos ao longo da história que ele vai contando. Então ele vai passando pelo cinema de rua, vai trazendo outras pessoas, outras memórias. É um filme extremamente rico, extremamente interessante. E eu acho que o Kleber Mendonça trouxe pra gente uma obra que é fundamental. Quer dizer, ele vem, como o Paulo estava falando, né? De Som ao Redor, Bacurau, Aquários. Sempre ali com a cidade costurando a narrativa. Só que nesse momento, com Retratos Fantasmas, ele situa a cidade como um dos protagonistas do debate e as pessoas que vão vivendo a cidade, os elementos que vão construindo ali o centro de Recife, toda a história dele circulando por ali. Eu acho fantástico, assim, era digno de
competir para ir para o Oscar e para outras premiações e tudo mais. Recife convida a fazer um filme, né? Assim, é uma cidade que tem uma beleza mesmo, estética e artística, da qual, com razão, os recifenses se orgulham muito. E São Paulo, vocês duas encasquetaram de escrever sobre essa cidade aqui, que é um pouquinho menos espetacular, às vezes no sentido assim do cenário óbvio, né? São Paulo, para gostar, você tem que... Como é que vocês fizeram para gostar de São Paulo? Essa é a minha pergunta. Vocês duas, queria saber. Olha, eu acho que a gente tem que abrir o nosso campo de visão e deixar o nosso senso estético mais livre, porque aí você capta qualquer tipo de beleza em qualquer ambiente, em qualquer lugar, em qualquer momento, né? Eu acho que isso é um start que veio, assim, sei lá, tempo de faculdade ou até um pouco antes. Eu lembro de alguma professora de artes dizendo para os alunos, a gente estava achando feio, ruínas, coisas do tipo, e ela deu esse clique, né, essa viradinha de chave, assim, vocês precisam ampliar o campo de visão de vocês, porque nós também somos esteticamente colonizados, então a gente está muito programado para achar bonito só aquilo que está muito organizado ou que expressa uma beleza muito fácil de captar. Recife, por exemplo, é uma cidade que tem uma beleza descortinada, digamos assim. E São Paulo é uma cidade que tem uma beleza mais enrustida. Então eu acho que esse é o grande barato. Você vai perseguindo, né? Tem aquela música do Itamar Assunção, que ele fala que São Paulo não te ama, eu te persigo. Então você vai perseguindo São Paulo e descobrindo a beleza que ela tem, que é física pelos seus espaços, pelo seu caos, mas também é altamente convidativa, né? Eu acho que todo mundo se enxerga em São Paulo. Esse pedaço de cada um de nós que vai fazendo ser essa bagunça que é e que tem a sua beleza, né? O caos também tem sua beleza. Eu acho que tem um trunfo também nessa edição de fevereiro, é que não tem nenhum texto sobre São Paulo. Claro, estamos com sede em São Paulo, tem muitas publicações sobre São Paulo, então tem quase um viés de confirmação aí de ficar o tempo inteiro discutindo livros e temas e ensaios sobre São Paulo e também por essa escolha, né? A pergunta por gostar de São Paulo, eu tô há mais de 20 anos em São Paulo, mas eu nasci no Rio. Então tem uma dimensão, né, que eu acho que a Joyce falou super bem, que dificilmente alguém tem um amor à primeira vista por São Paulo. Ele é a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Você tem que treinar o seu olhar para que esse amor possa acontecer. Mas eu acho que tem uma coisa muito interessante que talvez para mim seja esse magnetismo, essa dimensão que me movimenta em São Paulo, é que ela é uma cidade constantemente em disputa. Não que outras cidades não sejam. O Retratos Fantasmas, como vocês falaram, que a Joyce fala muito bem no texto dela, tem essa dimensão da memória e da perda e dessa transformação do espaço urbano, etc., que aqui em São Paulo a gente está vendo nos últimos tempos de maneira muito acelerada, né? E tem algo aí dessa aceleração da perda que ela é nova, ela não é simplesmente, isso é uma característica da modernidade, sempre foi assim, cidades se transformam, né? Tem algo importante aí, porque a qualidade da transformação também é importante, né? Quando a gente perde espaço público, quando a gente perde espaço que é privado, mas de acesso público, como cinema de rua, como livraria de rua, né? Isso passa a ser, né, uma transformação importante da cidade também. Aqui em São Paulo, essa disputa, ela é muito forte e ela é muito organizada. Então, tá todo mundo querendo movimentar a cidade o tempo inteiro. Então, tem faísca saindo o tempo inteiro, né? Se a gente for pensar as organizações do mercado imobiliário, os movimentos de moradia, os movimentos de bairro, movimentos da população em situação de rua, movimentos organizados. Então, eu acho que isso, para mim, é uma das características que me movimentam, me fazem admirar o que acontece em São Paulo. Não admirar uma admiração ingênua, né? Uma admiração nesse sentido de que tem uma disputa pelo território acontecendo cotidianamente o tempo inteiro, da escala mais alta de capital financeiro até a escala mais de bairro. De tédio a gente não morre. Então, eu acho que tem uma coisa que ajuda a gente a gostar. Ô Joyce, e se a cidade fosse nossa? É um pouco isso, né? É um pouco das disputas que você trata aqui, né? O subtítulo é Racismos, Falocentrismos e Opressões nas Cidades, né? Então, nós estamos falando de disputa econômica, cultural, disputa de gênero, disputa de espaço, né? Quer falar desse livro um pouco que saiu agora em 2023, né? Ele é um trabalho seu de peso, né? Que você parece ter dedicado aqui algum tempo aí para fazer. Ele já vem de um tempo, sim, que eu fui voltando o meu olhar como mulher negra para essa questão
da cidade, como é que ela funciona, né? Porque eu gosto de cidade, sempre gostei de transitar pela cidade, reparar na cidade. E eu sempre percebi que tinha alguma coisa de diferente na vivência. As pessoas não vivem a cidade da mesma forma e a cidade não é nossa. A gente ocupa a cidade, nós estamos dentro das cidades, mas ela não é de fato nossa. Aqui você tem um convite para reclusão, para a individualidade, para se manter dentro do seu casulo, para poder não enxergar as múltiplas realidades precárias que compõem o nosso cotidiano. Mas São Paulo convida você para pensar que esse espaço é meu, essa coisa da propriedade privada é muito mais forte. E aí eu quis trazer o nossa para a cidade, porque eu acredito que a gente precisa se recolocar nessa reflexão sobre o que podemos fazer juntos. Porque individualmente, cada um no seu quadrado, cada um no seu cantinho, parece que fica mais fácil, mas fica muito mais difícil. E eu penso que a cidade é um campo de disputa que passa pelos movimentos sociais que tomaram a dianteira dos debates públicos, que é o feminismo, o movimento negro, indígena. A questão das cidades, do território, ela passa muito despercebida e passa de um jeito muito negligenciado também. Eu falo, não adianta você pensar no racismo e não entender que ele também passa pelo território. Eu, como mulher, como pessoa negra, não tenho essa liberdade de transitar por todos os espaços, né? Eu quis trazer todos esses materiais históricos, todos esses insights históricos, para que as pessoas entendam que a cidade não é neutra nos debates sobre as questões sociais que a gente tem tratado. O racismo se estrutura, e é no chão das cidades que ele está se estruturando, porque ele tem marcadores que estão aqui enraizados, totalmente despercebidos, e que se a gente não lidar com isso, não vai conseguir ter muito progresso, não. E é verdade isso, Joyce. Eu ouvi você em Paraty falando sobre isso, né? Que o racismo acontece na dimensão da cidade, né? É na loja que o cara é barrado, é na distância que ele tem que percorrer de ônibus para ir trabalhar ou para ir buscar emprego, né? Até mesmo a questão do transporte, né? Que foi a origem da toda a crise política, né, brasileira, né, em 2013, e começou todo o processo, né, que deu em 2015, depois tudo isso que a gente viu, era a questão do passe livre, né? E o passe livre hoje está conseguindo se implementar em várias cidades, inclusive de maneira tímida, mas em São Paulo, né? Então, queria que vocês comentassem um pouco isso, vocês que viram também uma geração de intelectuais que surgiu na cena pública nesse período de grave crise política do Brasil, né? Quer dizer, passou pela cidade esse problema todo, né? Quando a gente fala em movimento negro, por exemplo, luta antirracista, não movimento negro propriamente, a gente não está pleiteando uma identidade, nós já sabemos que somos negros, a gente está pleiteando o direito de existir e o direito de existir plenamente. Isso implica também na nossa mobilidade, né? É muito fácil você rechaçar aqueles que estão em desvantagem histórica. No caso, né, as mulheres, negritude, indígena, e que agora eles tomaram voz, né, tem uma consciência que despertou e, olha, nós precisamos assumir um lugar nessa disputa que já existe há muito tempo, assumir conscientemente esse lugar, né? Porque a gente vem ao longo da história disputando sem saber exatamente como é que se dá essa disputa. E eu penso que a mobilidade, de fato, ela é a espinha dorsal de qualquer mudança, qualquer transformação social, física, que começa pelo espaço das cidades. Eu lembro de muitos lugares que na infância a gente não foi, porque minha mãe falava assim, é muito longe. E eu trago no livro essa reflexão, o que é longe, o que é perto. Isso é dado pela maneira como a política de mobilidade é colocada. Essa questão também do centro-periferia, né? Por que existe também esse marcador centro enquanto elemento geográfico, propriamente dito, é fácil de compreender. Você tem uma borda, você tem um centro. Agora, esse centro ele já não é mais geográfico, ele já é socioeconômico. Aqui em São Paulo, por exemplo, se a gente fosse falar em centralidade, seria a Praça da Sé. Mas a Praça da Sé a gente já chama de Centro Velho. E Centro Novo é a Berrini, Paulista, que é onde o dinheiro está circulando. Então tem todos esses elementos que a política de mobilidade está observando de maneira empírica e de repente chega 2013 e existe um movimento forte de pensar que, olha, a gente tem que ter o direito assegurado de ir e vir e isso é dado pelo poder econômico. Vamos pleitear o passe livre. Né? Se tivesse ouvido o movimento passe livre, se tivesse dado espaço
para esse debate ser ampliado, acho que não teria dado no que deu. Né? Então, daí eu questiono esse progressismo que todo mundo enche a boca para dizer. É progressista até que ponto? Até o ponto em que não vai trepidar o seu privilégio de morar na Vila Mariana, em Pinheiros, e ter acesso a toda e qualquer infraestrutura, tanto básica quanto secundária, como eu costumo chamar. Mas eu acho que tem uma reorganização ideológica para ser feita aí, sobretudo no campo progressista, porque eu não vejo muita alma progressista em certos apontamentos, né? Eu queria pegar um gancho aqui da Joyce, que acho que quando a gente está olhando para o território a partir de clivagens de raça, classe, gênero, a gente começa a ver coisas que antes a gente não via. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, mas em muitas cidades brasileiras, né, que tem essa dimensão com periferias longe das oportunidades urbanas, urbanistas, né, falam bastante no que a gente chama de movimento pendular, que é esse pêndulo que vai e volta, ou seja, que você passa 3 horas no transporte público, 2 horas, 4 horas, e depois você volta. Então, é uma linha de ida, uma linha de volta. Quando a gente começa a olhar os dados a partir dessa interrogação de marcadores de quem são essas pessoas, que são muitas, né? Elas não são uma coisa só, são várias coisas, né? Vários elementos que elas atravessam e as constituem. Se a gente faz um recorte de gênero, que foi feito aqui em São Paulo, com alguns dados importantes da pesquisa Origem e Destino, do metrô, mas também de ônibus, a gente começa a ver que esse trajeto casa, trabalho, trabalho, casa, de maneira linear, como num pêndulo, ele é masculino. Porque para as mulheres, independentemente da classe social, e se estiver andando de carro, elas vão fazer um trabalho de pinga-pinga, ou seja, não vai fazer uma linha. Vai parar depois do trabalho para passar na creche, pegar uma criança, vai passar para cuidar de alguém, vai passar na farmácia, vai passar no supermercado, porque a gente tem uma divisão desigual da reprodução, né, da vida e do trabalho não pago, e que faz com que o padrão de mobilidade de mulheres na cidade seja diferente do que o padrão de homens. Agora, se a gente não se interroga, a gente continua falando que tem um movimento pendular, que é uma linha de ida, uma linha de volta. Agora, quando a gente vê que tem um padrão diferente, quando a gente está falando de mulheres, isso é muito importante, inclusive para pensar políticas. Quando a gente pensa políticas públicas como bilhete único, se você pensa numa janela de gratuidade, da possibilidade de usar modais diferentes, você vai penalizar mais mulheres se você tiver aquela janela muito curta. Mas, ao mesmo tempo, se você vai fazer uma política e falar assim, não, então vou reconhecer que as mulheres têm trabalho não pago, a gente não está reforçando que, então, o papel da reprodução da vida social é só exclusivamente das mulheres e que, portanto, os homens não deveriam distribuir isso melhor. Então, tem toda uma discussão aqui importante de como a gente pensa, né, essas diferenças, mas o primeiro passo é reconhecer que o espaço é constituído por diferenças importantes que vão fazer com que a gente penalize algumas pessoas e não outras na dimensão do espaço urbano. E basta pensar, especialmente para São Paulo, mas isso é relevante para outras capitais brasileiras, que as principais pessoas que utilizam o transporte público são pessoas negras, são pessoas não brancas, né? Então a gente está falando especialmente com a maior quantidade de horas no transporte. E aqui é importante a gente entender que horas no transporte não é trânsito. Horas no transporte são horas de vida. Alguém que consegue chegar em 15 minutos na escola, no hospital, no trabalho, no cinema, contra uma pessoa que demora 3 horas ou que talvez nem vá, né? Porque fala assim, não, é longe, é caro, a tarifa me impede de ir. A gente está falando de modos de vida completamente diferentes na mesma cidade e essas pessoas vão aprender a cidade de maneiras diferentes. O horizonte de transformação é completamente diferente e é por isso que a gente fala em direito à cidade, né? Que não é só o direito a ter transporte, direito a ter casa, esse só, ele não é de diminuir, porque ter transporte, ter casa é importante, mas é no sentido de falar assim, não, eu tenho que ter direito a uma centralidade, eu tenho que fazer parte da vida pública, eu tenho que conseguir me ver pertencente, acesso, né? E muitas vezes são acessos invisíveis, que a gente... são catracas invisíveis que impedem com que as pessoas se sintam pertencentes no espaço. Então, acho que tem uma dimensão muito importante da mobilidade, não à toa, a gente está falando, né, 10 anos de junho do ano passado, é muito surpreendente que há 10 anos atrás, quando se falava em tarifa zero, isso parecia uma coisa meio utópica de pessoas lunáticas. E a gente vê 10 anos depois, a gente está vendo uma série de cidades, prefeituras dos mais diferentes partidos no espectro partidário, então não são necessariamente prefeituras progressistas que estão levando adiante a ideia do passe livre e que estão vendo ótimos resultados, porque você tem aumento de fluxo, de troca econômica, as pessoas param, né, de ver a tarifa como uma barreira, né? Aqui em São Paulo tem uma pesquisa importante da Rede Nossa São Paulo que mostra a cada aumento de tarifa o quanto que tem pessoas que deixam
deixam de ir ao hospital, visitar familiares, visitar amigos, procurar emprego. Então, é uma dimensão central, não só de ir até o trabalho, porque a gente não se movimenta na cidade só para trabalhar, né? Então, eu acho que é uma dimensão central da vida de todos nós. Falei sobre junho só en passant, porque daí eu vou recomendar o livro do Roberto Andrés, que é A Razão dos Centavos, que é um livro incrível, que está olhando justamente para junho de 2013 a partir dessas desigualdades urbanas, e acho que ele tem, talvez, assim, uma das leituras que eu acho mais ricas de junho, que saiu ano passado também, o livro dele. Bom, agora a gente vai fazer um intervalo rapidinho e logo em seguida volta para conversar com a Bianca e a Joyce Bert. Bom, eu queria dar um recado para você que é ouvinte aqui do 451 MHz. A gente sabe que você nos acompanha e agradece pela audiência. Mas será que você é um ouvinte entusiasta? Com R$ 22 por mês, você contribui financeiramente para a realização aqui do podcast e ainda tem o seu nome lido no final do programa como forma de agradecimento. Além disso, você recebe uma assinatura digital da revista 451 e com ela tem acesso completo a todos os conteúdos que a gente já publicou sobre o mundo dos livros. E se você virar um ouvinte entusiasta, você também tem acesso ao nosso clube de benefícios, que dá direito a descontos de até 40% nas melhores editoras brasileiras. Então eu te convido agora para fazer essa assinatura de ouvinte entusiasta. É só ir lá no site 451.com.br e fazer a sua assinatura. Se você assinar até o fim de fevereiro, ainda paga os preços de 2023. Pois é, a gente vai reajustar os preços agora em março, mas estamos avisando aqui, porque quem avisa, amigo é. Então assine agora em 451.com.br. E antes de seguir o bate-papo, eu vou te passar um recado rapidinho do Ricardo Araújo Pereira. Olá, eu sou o Ricardo Araújo Pereira e tenho um novo podcast que se chama Coisa que não edifica nem destrói. O título do podcast é a melhor coisa do podcast, porque não fui eu que escrevi, foi o Machado de Assis. E, portanto, é de facto o melhor que o podcast tem para oferecer. É um candidato ao podcast mais chato do mundo, uma vez que sou eu a falar sozinho durante bastante tempo sobre coisas como história da comédia. Só para abrir o apetite, no primeiro episódio há uma referência a Santo Isidoro de Sevilha. Calma, não se precipitem já para as plataformas para ouvir tudo de uma vez. Bom, e agora eu vou abrir um parêntese para dar uma notícia rápida sobre a 451. A gente acabou de anunciar as datas da Feira do Livro 2024. É isso aí, a Feira do Livro que a 451 e a Maré Produções realizam na Praça Charles Miller, no Pacaembu, em São Paulo. Em 2024, a Feira do Livro vai acontecer do dia 29 de junho a 7 de julho. Marca aí na agenda, 29 de junho a 7 de julho. Vão ser 9 dias de livros ao ar livre, com entrada gratuita, sem catraca e uma programação incrível de autores. Então eu já convido a você a marcar na sua agenda e planejar a sua visita à Feira do Livro. Se você estiver em São Paulo ou se você morar fora, pode planejar sua viagem agora mesmo. Vai ser na Praça Charles Miller, de 29 de junho a 7 de julho. Fica de olho porque a gente vai começar a divulgar a nossa programação nas próximas semanas. E agora, vamos voltar para a segunda parte da conversa com a Bianca Tavolari e a Joyce Bert. E o falocentrismo? Agora que a gente falou um pouco do racismo, eu queria ouvir a Joyce sobre o falocentrismo, né? Tem uma resenha de um livro da Beatriz Colomina. Ela é uma das precursoras desse debate que as feministas do urbanismo, da geografia, vêm colocando. E é uma loucura quando coloca esse debate, né? Porque a gente está trazendo um conceito psicanalítico que é completamente controverso, e a psicanálise em si é muito controversa e muito mal interpretada. As pessoas que estão de fora olham uma centelha do que a psicanálise propõe e já teme, né? Já fica um pouco amedrontada, porque ela vai entrar em certos territórios totalmente difíceis aí das pessoas lidarem, né? E falar em falocentrismo é pegar bem no cerne dessa questão, sobretudo quando a gente fala nas masculinidades, né? Se o homem tem uma dificuldade em processar os limites da sua sexualidade, então ele vai, de alguma forma, extravasar isso nas formas que ele cria. Então, trazer o falocentrismo foi uma decisão ousada, digamos assim, né? Um enfrentamento
porque é extremamente ridicularizado. Eu não sou a primeira urbanista a falar sobre essa questão, mas no debate brasileiro, eu acho que eu sou uma das pioneiras aí em ter a coragem de trazer esse debate, né? De enfrentar também o escrutínio público, né? Porque, como a Bianca está falando, há 10 anos atrás era uma coisa totalmente doida pensar em passe livre. Agora, hoje em dia, você já observa um horizonte novo se abrindo. Então, também pensar no falocentrismo como componente das cidades também é algo que talvez daqui a 10 anos as pessoas vão ter menos medo de falar. Mas no momento a gente pode dizer abertamente que a nossa sociedade é falocêntrica. O patriarcado falocêntrico, altamente centrado na questão do pênis, que representa um poder masculino. Esse debate, eu acho que é um dos mais espinhosos assim, do livro pela novidade que ele representa para nós aqui no Brasil, porque em outros lugares do mundo isso já está bem adiantado. Legal, e aqui em São Paulo essa luta está acontecendo, a luta do vão livre contra o obelisco, mais ou menos, né? Assim, você chegou a falar alguma coisa parecida com isso lá em Paraty? É isso, se você observar, São Paulo talvez nem tanto, mas você pega, por exemplo, ali Santa Catarina, ali o Balneário Camboriú, aquela orla de edificações altíssimas, estacas ali, cerceando a praia, marcando um território de poder socioeconômico. As formas não são aleatórias, a arquitetura ela é altamente discursiva. Então, não dá para você olhar para uma edificação e achar que aquilo foi projetado só porque era bonito, porque era isso. Sim, num primeiro momento. Mas por trás disso existem outras intenções que não estão tão conscientes para quem projeta. E eu acho que esse é o legal da história, porque eu acho que através desse entendimento de que a gente é comandado pelo nosso inconsciente, muito mais do que a gente imagina, que você começa a entender por que a arquitetura falocêntrica é um caminho de entendimento de como o machismo também se cristaliza nos espaços das cidades, né? Tem aqui uma coisa super importante que eu acho que dialoga diretamente com a Joyce comentou, com o livro da Beatriz Colomina, que é o Arquitetura, Sexualidade e Mídia. Esse livro da Colomina é fundamental porque ela é uma historiadora da arquitetura. A construção, a arquitetura, ela tem uma intenção, ela tem um projeto que vai para além de uma camada muito superficial do que a gente entenderia como esteticamente agradável. Então, o que a Colomina vai fazer nesse texto, que eu acho que é precioso e está bem relatado na resenha da Maíra Rosim e do Leonardo Novo, que ela vai olhar para as casas modernistas e ela vai pegar a casa primordial do Le Corbusier, vai olhar para o Adolphe Loos, vai olhar para como que essas casas eram feitas. E ela vai para além de uma coisa que poderia ser mais evidente do ponto de vista de gênero, que a cozinha era pensada para as mulheres, que o escritório ou a biblioteca era pensada para os homens, porque tem marcadores de dentro e fora do doméstico e da profissão muito evidentes. E é muito interessante porque ela vai mostrar o quanto, por exemplo, as casas do Loos estão olhando para a janela como uma fonte de iluminação que está trazendo luz de fora para dentro. Então, o que está sendo iluminado ali é a vida doméstica familiar dentro dessa casa moderna. Tem um doméstico muito calcado ali, um feminino, ou seja, é um palco para o desenrolar desse drama familiar ou dessas aventuras familiares. No caso do Le Corbusier, é o contrário, né? Porque é uma casa inteira aberta, né? Então a janela, ela não é fonte de iluminação, ela é lente para fora. Ela é uma casa pensada para o homem, ela é uma casa pensada para o poder. Então tem uma coisa que eu acho que é muito interessante de pensar essas arquiteturas modernas como dispositivos de poder distintos a depender de cada arquiteto, que vão utilizar isso de maneira diferente do que vai ser o doméstico, o que vai ser o feminino, e pensar esse espaço de uma maneira, o olhar, a luz, da onde vem, quem olha, quem vê. Então eu acho que esse livro é precioso para a gente pensar na história da arquitetura e também pensar a cidade, porque essas edificações estão no espaço urbano, né, não estão voando no vazio, e que eu acho que dialoga muito com o que a Joyce está trazendo no livro dela. Lembrando que o Le Corbusier ele tem um histórico eugenista muito forte. Ele traz isso na arquitetura dele em diversos momentos. Na predominância do branco como uma certa obsessão da edificação dele, essas formas muito puras. E o eugenismo, ele tinha essa questão do aprimoramento humano a partir do controle da raça, só que também do controle de corpos femininos. Porque para você ter um resultado tal qual o eugenismo tinha como princípio da forma perfeita do ser humano, você também tinha que controlar
o corpo e a qualidade desse corpo feminino que ia gerar esse ser humano perfeito, né? A gente fala muito pouco, aliás, fala quase nada praticamente dessa questão do eugenismo, como ele vem para o Brasil. O eugenismo ele foi um movimento científico, mas ele também foi fortemente influenciador da divisão das cidades, da maneira como as cidades foram construídas. A gente nasce enquanto cidade, enquanto espaço urbano, a partir dessa visão eugenista. Num segundo momento, o Le Corbusier, que virou um ídolo ali da turma modernista, ele traz todo esse pensamento eugenista para o nosso modernismo também, né? Como é que era esse eugenismo do Le Corbusier? Ele veiculava ideias eugenistas no sentido de promover verbalmente ou ideologicamente? Em que medida que acontecia esse eugenismo dele? Não tinha uma livre expressão do eugenismo. Só que quando a gente joga uma ideia, ela vai germinar e ela vai se estender. Sobretudo quando você não conversa, não situa e não problematiza tudo que foi feito nesse período cronológico. Então, o Le Corbusier, quando vem para cá, ele não vem com uma bandeirinha do eugenismo, mas essas ideias estavam impregnadas nele, né? Todas essas reflexões que ele direcionava através da arquitetura que ele produzia, inclusive nessa coisa da configuração dos ambientes, né? De limitar o espaço da mulher, de colocar a mulher como um produto do ambiente doméstico, isso também é um sinal de eugenia. Então, o cara não chegou lá e falou, olha, eu estou dizendo que a eugenia é muito legal, vamos retomá-la ou vamos continuar com ela. Não é bem isso, né? Agora, essa coisa do ideal da brancura, por exemplo, isso vem desde o renascentismo, isso é um marcador que até hoje funciona no mundo. Quando você pensa no racismo, a gente fala em colorismo, a gente está falando justamente disso. Quanto mais você se aproxima do branco, que é o ideal, mais você está errante dentro da sociedade. Então, existe uma organização de ideias em torno dessa sementinha plantada lá no eugenismo. E o Le Corbusier, ele traz isso, essa perseguição da forma perfeita, da brancura, né? E isso foi se alastrando por aí sem muita crítica. Eu acho que tem um elemento muito importante do quanto o território é importante para a gente entender uma série de acontecimentos importantes, né? Então, se a gente pensar que o massacre do Carandiru, que fez 31 anos, né? 2 de outubro de 1992, a gente tem a demolição do pavilhão 9, da casa de detenção, e se torna um parque, né? Mas quando a gente para pensar, e eu acho que isso conecta um pouco também com o que a Joyce escreveu sobre o filme do Kleber Mendonça, tem um apagamento de memória na medida em que o principal massacre da democracia brasileira, já estávamos em período democrático, com violência de Estado, né, de pessoas que estavam cumprindo pena, tem uma demolição desse espaço, e não é só uma demolição, tem um apagamento. Não há referências ao massacre enquanto você caminha pelo parque. Então, isso passa pela nossa percepção do espaço. Tem uma pesquisa em andamento, né, com a professora Maíra Machado da FGV, com o Vitor Nicida, a gente escreveu na 451 nos 30 anos do Carandiru sobre isso, sobre essa dimensão espacial, que não é nem só a demolição, né? Mas é a demolição do edifício e a fragmentação do espaço do parque. Então, a gente, nos 30 anos, né, aconteceu um ato performático de corporificação do pavilhão 9, né, que as pessoas deitaram no chão, né, e pegaram as coordenadas do que era o pavilhão 9. Se você fizer isso e olhar de cima, a gente tem as imagens lá no texto que saiu publicado também na revista, um pedaço é estacionamento, um pedaço é parque de criança, um pedaço é lugar de cachorro, um pedaço é circulação, tem uma grade. Então, você visualmente não consegue nem juntar o pedaço do vazio, né? Então, o quanto que essa dimensão territorial, ela faz com que a gente perceba coisas e não perceba. E isso faz parte de política, né? De apagamento, de memória, de lembrar do que a gente quer preservar, do que a gente quer lembrar e o que a gente não quer. Quando a gente fala em eugenismo, a gente está falando em higienismo também. Então, esses apagamentos, eles também são higienistas. E eu acho que a gente tem refletido tão pouco sobre essas questões. Você precisa lembrar do passado, não dá para apagar completamente o passado. Isso é um debate que eu gostaria muito de ver ampliado no nosso momento histórico do Brasil. Porque a gente está discutindo derrubar certos símbolos de um passado tenebroso, né? Tira estátua, derruba estátua, incendeia o Borba Gato e não sei o quê. E isso vem muito numa cópia muito impensada, pueril até, do que tem se feito fora do Brasil.
nos Estados Unidos, no movimento Black Lives Matter, o pessoal saiu detonando certas informações históricas do espaço urbano. Só que para eles isso é legal, porque eles já têm uma certa consciência de como as coisas funcionaram. A negritude, por exemplo, norte-americana, nunca se desprendeu da sua história. Agora, nós aqui, a negritude brasileira, o povo brasileiro como um todo, é muito vulnerável a esse desprendimento da história. Então, a gente precisa ter uma consciência de como a história funcionou. A gente ainda não tem. Então, quando você pega um equipamento como o Carandiru e vai lá... Na época, eu fui totalmente contra essa implosão. Eu acho que aquilo deveria virar um museu, um memorial, alguma coisa do tipo. Porque a gente ainda tem um enfrentamento na questão carcerária. A gente já fala em genocídio da população negra, a gente fala em cerceamento de liberdade de corpos negros, e o Carandiru, ele era um símbolo. E quem morreu ali foram negros, majoritariamente, pretos e pardos majoritariamente, né? De repente você vai lá e coloca plantinhas, e aí a gente volta na coisa do falocentrismo, né? Porque se você não traz para a consciência os seus conteúdos inconscientes, você vai reproduzir uma lógica achando que está combatendo. Então, para mim, é muito emblemático o que aconteceu ali. Você tem um parque, você tem plantas, você higienizou o local das memórias que a gente deveria debater, desconstruir, para depois pensar, sei lá, futuramente, num outro destino para aquele ambiente ali, para aquele lugar ali. Essa questão da população em situação de rua ser jogada para um lado, jogada para o outro, vai para cá, vai para lá. Isso é eugenismo ativamente. Aí a gente vai lá e contraria essa lógica do lembrar para não esquecer, colocando um verde por cima da informação que deveria estar sendo debatida, né? Pois é. Gente, tá na hora de encerrar, é um assunto interminável, assim como o território urbano e todas essas coisas que atravessam. Eu queria pedir para vocês se despedirem aqui dos ouvintes e falarem mais alguma coisa que tenham para dizer. Me despedindo, eu digo que eu tenho lutado do meu modo, com as minhas possibilidades, para que esse debate sobre os espaços urbanos, sobre o quanto eles são marcadores importantes da nossa história, eu tenho lutado para que ele se popularize. Eu acho que as pessoas têm que discutir, debater, tomar a cidade como um grande laboratório de observação de como as coisas funcionam, relembrar o trajeto histórico, o percurso histórico que a gente teve até chegar nesse período, e é isso que eu proponho Se a Cidade Fosse Nossa, e é isso que está aí no Kleber Mendonça, no Retratos Fantasmas, e que eu espero que vá reverberando mais e mais, que a Bianca faz muito bem na coluna A Cidade e as Coisas, e que isso se perpetue e vá muito mais longe, porque se a gente não tratar das questões sociais, olhando para os territórios, olhando para as cidades, a gente vai ter um déficit aí de efetividade das políticas públicas e do nosso entendimento também como cidadão e cidadã. Beleza, que maravilha te ouvir, muito obrigado pela entrevista, te ler também. Então, lembro que a Joyce está assinando aí um texto na 451 especial As Cidades e as Coisas, que é uma edição especial que foi totalmente planejada, editada, organizada pela Bianca Tavolari, nossa querida editora que flagra as cidades através dos livros que saem aí de literatura, poesia, urbanismo, ciências sociais, política, etc. e tal. Valeu, Joyce, muito obrigado. E você, Bianca Margarita Tavolari Damin, por favor, Damin Tavolari. Como com o meu nome inteiro aqui, já senti que tem uma seriedade. Mas estou super em casa aqui, uma alegria essa conversa com a Joyce, com você, Paulo, e uma alegria também que a abertura do 5º ano de As Cidades e as Coisas, a gente tem uma edição de capa. Foi uma alegria para mim convidar, editar, conversar com as pessoas e ter essa pluralidade de vozes e de perspectivas para pensar a cidade, porque acho que tem sempre um desafio que é representar a cidade, né? Porque dificilmente a gente tem um todo, sempre vai ser uma representação e vai ser uma representação de elementos específicos, então por isso a gente precisa de muita gente falando de vários lugares com perspectivas diferentes para a gente pensar em questões que são tão prementes. A outra coisa que eu ia falar é que esse ano a gente tem eleições municipais, né, em todas as cidades do Brasil, prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadoras, e geralmente a gente presta menos atenção, né, nessas eleições que nas eleições para o Executivo Nacional.
Então, são temas de política que impactam a vida de todo mundo. Se a gente vai morar perto do metrô, se vai ter parque perto da nossa casa, se a gente vai passar 3 horas no trânsito, se a segurança vai existir ou não vai existir, se vão ler a gente de maneira discriminatória ou não vão ler, tudo isso passa pelo espaço das cidades. Então, é disso que a gente está falando. Muito bem, Bianca. Muito obrigado. Obrigado, Joyce. E vamos, então, curtir as cidades e lutar por elas. Valeu, gente. Obrigado. Obrigada. Bom, antes de me despedir, eu quero passar para o quadro do 451 MHz, que traz o melhor da literatura LGBTQIA+, de todos os tempos. LGBTQIA+, significa lésbicas, gays, bissexuais, trans, queer, intersexuais e assexuais. A cada episódio, a gente convida autores e grandes leitores em geral para indicar os livros que foram marcantes, as leituras recentes e outras dicas literárias LGBTQIA+, imperdíveis para todos os leitores. O quadro de hoje traz uma dica do escritor Fernando Scheller, que é autor de Gostaria que Você Estivesse Aqui, publicado pela HarperCollins. O Fernando indicou A História de Shuggie Bain, de Douglas Stewart, publicado pela Intrínseca em 2021, em tradução de Débora Landsberg. Olá, eu sou Fernando Scheller, autor de O Amor Segundo Buenos Aires, e eu tô aqui para dar uma dica de literatura LGBTQIAP+, e a minha escolha é A História de Shuggie Bain, do Douglas Stewart, que saiu no Brasil pela Intrínseca, está disponível, ainda é bem fácil de achar nas livrarias. E o Douglas Stewart já ganhou logo de cara no seu primeiro livro o Booker Prize de 2020, com essa saga familiar. E o que mais me agrada nessa saga e na história é colocar o Shuggie Bain, ainda menino e depois adolescente, né? Como toda boa saga, ela cobre vários anos, a história cobre vários anos, colocar o personagem LGBT no centro dessa história, como o principal motor da história. E além de toda a ambientação na Irlanda, nos anos 80, anos 90, eu gosto especialmente da relação do Shuggie Bain com a mãe dele. A mãe dele é uma espécie de Blanche Dubois, do Tennessee Williams, que vive nessa Irlanda com muitas dificuldades, muita pobreza, muito vício. Então, eu acho que é um livro que vale muito a pena ler. É um page-turner, você não consegue parar até chegar ao final. Realmente, vale muito a pena e eu recomendo bastante A História de Shuggie Bain, de Douglas Stewart. Essa foi a dica do Fernando Scheller, A História de Shuggie Bain, de Douglas Stewart, publicado pela editora Intrínseca em 2021, com tradução da Débora Landsberg. E antes de encerrar, aproveita que você está aí com o seu celular e faz agora mesmo uma avaliação desse episódio e também do podcast. No Spotify e no Apple Podcasts, por exemplo, você pode dar 5 estrelas para o nosso programa. É só clicar ali no ícone que tem as 5 estrelinhas e atribuir a sua avaliação. Você também pode indicar agora mesmo o 451 MHz para outras pessoas. É só clicar no botão de compartilhamento e enviar por Zap para as pessoas com quem você gosta de discutir literatura. Assim, você ajuda o nosso conteúdo a chegar a mais amantes da literatura. E antes de dar tchau, eu queria agradecer aos nossos ouvintes entusiastas que colaboram financeiramente para a realização do podcast com R$ 22 por mês. Então, muito obrigado a Denise Abdala, Renata Campos Salles Moraes Abreu, Marcos Apóstolo, Fernanda Calef Barbeta, Maria Paula Barbosa, Leila Barreto, Thiago Barreto, Maria Bertrand, Carmo Emanuel Almeida Biscardi, Samuel Valim Bolonha, Cristiane Boulos, Flávia Solero Campos, José Osmar Azevedo Carneiro, Tereza Bunte de Carvalho, Luciano Carvalho, Murilo Carvalho, Diogo Perrone Carvalho, Poliana Preto Miranda Catrim, Paulo Roberto Alves Moreira da Conceição, Pedro Cogo, Rodrigo dos Santos Crepaldi, Eduardo Cruz, Aline Maria Drummond, Mário Rique Fernandes, Paula Fontana Fonseca, Márcia Cristina Fraguas, Luísa Franco, Érica Giorgino, Maria Filomena Gregori, Lúcia Guimarães, Kellen Gutierrez, Bruno Pinheiro Ivan, Fábio Calvan, Vivian Lembo, Leila Lima, Jaime Mendes, Lenívia Mendes, Valéria Midena, Luiz Antônio Timóteo Nicoliello, Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira, Maria Cláudia Whittaker Penteado, Luísa Plastino, Diana Radomis, Elisa Van Handel, Vitor Ribeiro, Leni Mazati Rodrigues, Maria do Carmo de Almeida Sampaio, Gustavo Senechaulo, André Luiz Pereira da Silva, Flávia Cristina Aparecida Silva, Maria de Lourdes Maciel Silva, Maria Rosalina Silva, Camila Sardenberg, Vitor Hugo Siqueira, Guilherme Sorgini, Ana Maria Pedrosa Sá Freire de Souza, Adriana Teixeira, Cíntia Vasconcelos, André Viana, Alexandre Vidal Porto e Marisa Werneck. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes entusiastas.
É isso aí, chegamos ao final do 106º episódio do 451 MHz. O nosso próximo programa vai ao ar no dia 8 de março. O 451 MHz é uma produção da Rádio Novelo e da Associação 451. E eu sou o Paulo Werneck.